Então, vamos continuar com a decisão que eu tô quase me arrependendo de ter começado, que é de criar um personagem fatal. Nesse vídeo eu vou tentar deixar a narração um pouco mais dinâmica, porque no primeiro ela ficou muito... como é que eu posso dizer? Robótica pra caralho, né? Eu peguei um feedback da galera que viu meu vídeo, e de alguns colegas também que apontaram apontaram essa mesma opinião, né? Então, eu vou tentar melhorar aqui nesse. Então, vamos lá. Vamos continuar criando o nosso personagem de Fatal no jogo de interpretação mais difícil, detalhado, realista e historicamente / mitologicamente preciso disponível na Terra. Sério, mano. Imagina ser tão egocêntrico de você colocar essa porra em algo que você criou. Esse é o Fatal desse filho da puta. Nesse episódio aqui a gente vai falar de algumas rolagens diversas de características físicas e mentais do personagem. Além de finalizar aquelas habilidades que a gente havia começado, esse vídeo vai ser um pouco menos chocante que o primeiro, mas muito mais entediante, tá? Pega alguma coisa aí, um lanche, se você for ver isso aqui inteiro, porque vai ser chato. A gente vai ter que lidar com uma quantidade absurda de tabelas e mais tabelas e mais tabelas. Não vamos enrolar na introdução agora. Aqui no capítulo 2, que a gente vai trabalhar o corpo do nosso personagem, a gente vai rolar a maioria das coisas que você já ouviu falar sobre Fatal. E a gente vai ter que rolar muitas características, então prepara, tá? Primeiro, vamos começar aqui pela idade. Para um kobold, o resultado de 4d100 dividido por 5 menos 25, que no meu caso deu 17, de acordo com a tabela de expectativa de vida do nosso personagem, faz a gente ser um jovem adulto. Então significa que não precisamos aplicar modificador de idade nas nossas subhabilidades ou características corporais eventuais. E sim, se em algum momento você rodar um personagem e você cagou de cair, ou teve o azar, né, melhor dizendo, de cair como um adulto ou velho, aí você tá fudido, meu camarada. Porque as punições são severas. Tá bom, mas como a gente é uma garota imunda, a gente tem que adicionar um D10% a algo que eu presumo que é a idade máxima listada de 80. Então, 5% resulta em 81, tá? Eu gostaria de apontar algumas coisas sobre os modificadores de idade aqui, tá? Como, por exemplo, a meia-idade tem um ajuste de altura de 99%, que eu não... E eu não entendo por que o designer pensou que o jogador ia gostar de perder o seu precioso tempo de criação de personagem diminuindo a altura do personagem em 1%. É algo que a gente vai ter que lidar também. Verdadeiro problema aqui é anões têm idade inicial de 1d1000 e são considerados veneráveis se tiverem mais de 200 anos. O que significa que um personagem anão tem 80% de chance de estar na categoria mais alta. O foda é que isso traz tanta penalidade pra cada uma daquelas subhabilidades que eu tinha falado no começo. E isso é simplesmente uma das coisas mais estúpidas se for intencional, tá ligado? Não tem como pensar nisso aqui como algo que... eu acho que ter isso aqui, cara, faz sentido porque é realista. Ah, não, pera, esse RPG é realista, então tá de boa, pode continuar. E considerando que a idade inicial de todas as outras raças é gerada com uma fórmula diferente, só que um pouco semelhante, tenho que assumir a última opção. Ou seja, é intencional essa porra. Vamos seguir em frente agora para nossa altura, que para um kobold a gente calculou com 6d4 mais 36, igual a 52 polegadas ou 4 aspas... 4 aspas de novo. Eu não sei falar, acho que deve ser a mesma coisa que polegada, né? Depois a gente tem modificador de altura, que dá um bônus ou penalidade para cada polegada mais alta ou mais baixa do que a média do nosso personagem, para a força e o peso dele. Eu não posso esquecer que isso só afeta a sua atratividade corporal, mas apenas para personagens masculinos, o que definitivamente não tem uma vibe incel, né? E como somos uma kobold feminina, adicionamos 3 ao nosso peso e 2 à nossa força, para cada polegada acima da altura média, que é 4 polegadas e alguma coisa, eu vou pôr o tamanho certo assim em metros na tela. Então a gente vai para imponentes isso. E adicionamos 3 libras ao nosso peso e 2 à nossa força. Tá, então a gente rola o nosso peso, que é 2d6 mais 63 libras, mais as 3 libras da nossa altura, que totaliza 74. Esse é o nosso peso. Então outro modificador de força
por estar acima ou abaixo do peso médio, que para um kobold feminino é 70. Então adicionamos mais 4 à nossa força. Em seguida a gente tem que adicionar um índice de massa corporal, porque, claro, esse jogo exige que você calcule a massa corporal do seu personagem. Honestamente, cara, eu acho que nesse ponto ia ser estranho se o jogo não exigisse isso, tá? Isso é calculado com o peso em libras dividido pelo quadrado da altura em polegadas, vezes 75. Então, vamos dizer 19,3. Verificamos a tabela para determinar se nosso personagem está acima ou abaixo do peso para nossa raça ou gênero. Estamos um pouco abaixo do limite de sobrepeso de 20 para um kobold feminino. E só porque eu gosto de fazer essas piadas com as criações edges do autor, vale notar que o valor de sobrepeso para uma personagem feminina Anakin é moderadamente abaixo do valor de baixo peso para um Anakin masculino, tá? Tenho certeza de que é necessário ter uma gordura corporal para que as pessoas te chamem de ampulheta. Se tivéssemos acima ou abaixo do peso, aplicaríamos um modificador de atratividade corporal com base nisso. E eu tenho certeza que você tá morrendo de vontade de ver essa tabela, não tá? Personagens masculinos recebem uma penalidade para cada 0,1 acima ou abaixo, dependendo da raça. E personagens femininos, surpreendentemente, compartilham os mesmos modificadores de sobrepeso que os personagens masculinos, mas também recebem um bônus por estarem abaixo do peso, excluindo trolls e ogros, porque, como todos sabemos, historicamente falando, mulheres abaixo do peso sempre foram consideradas atraentes, não é mesmo? Isso é um fato preciso da história e não apenas uma preferência do autor, tá? Porque lembre-se que tudo nesse jogo é puro, acadêmico, objetivo, cerebral, 3000 de QI nessa porra, historicamente preciso. Depois, a tabela de proporção de partes do corpo, que tá aqui por algum motivo, apesar de não ser necessária até muito mais tarde. Mas olha essa porra, isso vai ser um saco. Isso vai ser uma merda. Nossa, isso vai ser muito cansativo, tá? Por enquanto, vamos seguir para nossas características mais atraentes ou mais repulsivas, tá? Rolamos 2 vezes na tabela, uma para cada. Nossa característica mais atraente é o peito, o que nos concede mais um D10 de atratividade corporal e mais um D10 para o tamanho do sutiã. Mas só vamos rolar esse quando tivermos a rolagem do tamanho do sutiã. Nossa característica mais repulsiva é o rosto, então menos um D10 para carisma facial. Seguindo, a cor da pele, que não precisamos rolar, porque a pele de um kobold é apenas branco prateado. Mas quero mencionar a tabela de cor da pele, que varia do pálido mortal a Tankman, porque, como você deve lembrar do primeiro vídeo, esse é um jogo que afirma explicitamente que todos os personagens humanos são caucasianos, assim como várias das raças não humanas, de acordo com essa tabela. Em seguida, vamos rolar a cor e o comprimento do nosso cabelo, que é castanho avermelhado e de 9 a 16 polegadas. Eles não dizem para definir isso especificamente com um D8 mais 8, mas vou fazer isso de qualquer maneira, por diversão, realismo e precisão mitológica, tá? Nosso cabelo tem 15 polegadas de comprimento e depois a tabela de espessura e tipo de cabelo, porque você realmente precisa de 3 tabelas separadas para definir o cabelo do seu personagem, né? Eu acho que D&D tá pecando nisso aí. Cadê a Wizards pra rever as regras lá na próxima edição que eles vão lançar? Rolamos com um modificador de mais 10 por ser kobold e mais 8 por ser mulher, tipo RMA. 40 mais 10 mais 8 é 58. Uma espessura média, cacheado e oleoso. O que concede um bônus de mais 1d6, então 6, ao carisma facial, mais do que compensando o nosso rosto repulsivo. E vamos lá, deve ter alguma tabela de pelos faciais pra personagens masculinos, né? Ah não, pera, não tem? Não tem uma tabela de pelos faciais pra personagens masculinos? Cara, isso aqui tá muito vago, tipo, como que você pode fazer um personagem masculino e não calcular os pelos faciais do filho da puta? Cara, isso precisava ter aqui, mano, eu tô achando isso vago demais, vai me complicar depois, aí, se eu quiser fazer um homem, mano. Tá bom, vamos continuar aqui que eu já tô enrolando. Vamos para a cor dos olhos, castanho, e visão, que é perfeita, significando que não temos penalidade ou podemos distinguir brasões semelhantes a até 750 pés. E como kobold, também temos uma visão noturna, o que nos dá 100% de alcance visual à luz da lua, 75% à luz das estrelas, 50% na escuridão total e cegueira total à luz do dia. Ai, meu Deus. Como os anões também têm a mesma visão noturna, isso vai basicamente reduzir as raças que realmente podem ser jogadas em um jogo de fantasia tradicional a humanos e elfos brancos, tá? Só que tecnicamente os elfos da luz também não são tão jogáveis, já que recebem uma penalidade de força e saúde para cada milha que viajam de longe da sua floresta natal. Então, 15 das raças jogáveis
E todas as centenas de tabelas relacionadas a ela são meio que um desperdício de tempo e espaço. Não se esqueçam de que aderir aos princípios tradicionais de fantasia, como ter personagens que podem funcionar à luz do sol e viajar mais de algumas milhas de sua casa, é uma parte muito importante do jogo. Tão importante que é justificada para excluir os humanos que não são caucasianos do mundo do jogo. Mas agora vamos seguir para uma tabela muito, muito grande de características faciais. O que rolamos uma vez e temos olhos cansados, o que leva os outros a perceberem que nosso personagem é desleixado, ilógico ou dominado. E recebemos menos um D4 de carisma facial. Cara, os dados simplesmente odeiam o rosto desse personagem. Puta que pariu. Então, a largura do corpo, que é a metade da nossa envergadura e igual a metade da nossa altura. Então, metade de 52 é 26 polegadas. E claro, é usado para calcular o alcance e a iniciativa em combate. E por que não seria? E a seguir precisamos determinar se o nosso personagem é uma aberração da natureza. Pra gente saber se o nosso personagem é uma aberração da natureza, a gente vai rodar um D1 milhão, no qual obtivemos 95.341, o que não significa nada. Tem literal um passo inteiro de criação de personagem que, se você não rodar um, você só perdeu o seu tempo, entendeu? Mas você tem que rolar. Beleza, vamos seguindo agora para os recursos sexuais. E essa vai ser literalmente a primeira rolagem de diâmetro de auréola, 74, que é 1,5 polegadas, e também é a maior categoria do tamanho que não inclui uma penalidade de atratividade corporal. Vale notar que os personagens masculinos têm ajustes de menos 15 na rolagem, que coincidentemente os torna impossível de rolar alto o suficiente para ter uma penalidade. Curioso, né? Mas vamos lá. Em seguida, a gente vai ver o tom da auréola, que é 37, que é claro. É extremamente mais claro do que isso. Então, as auréolas escuras são um pouco atraentes, mas não tão pouco atraentes quanto as mais claras. E isso só se aplica a mulheres. Eu tenho certeza que deve haver uma base histórica ou científica imaginada para isso, mas agora a rolagem dos seios, que tem alguns modificadores interessantes. Menos 75 para ser um bebê ou criança, e menos 5 para ser pré-puberdade. Coisas que você pode razoavelmente rolar na tabela de idade. E o livro especificamente declara que considera jogar como um bebê uma possibilidade. Você pode se lembrar do último vídeo que eu mencionei que alguns conteúdos mais flagrantes foram removidos de Adult Lettering, mas eles também adicionaram os modificadores de bebê e criança para as características sexuais. Eles tinham uma versão do jogo que não tinha esses modificadores e sentiram que era algo que estava faltando e necessário para jogar o jogo. Provavelmente isso diz algo muito importante sobre o pequeno grupo de pessoas que realmente se interessaram por isso. Então vamos continuar vendo esses modificadores daqui pra frente. E sim, isso vai ser muito estranho e desconfortável. Se prepara. Há também um modificador de mais 25 por estar grávida ou gorda e um modificador de menos 25 por estar magra. Notavelmente, um gordo e magro não são definidos. Então rolamos 62 mais um D10 para o nosso peito muito atraente para 72 no final, o que é um tamanho C. E nos dá um bônus de mais um D10 para atividade corporal. Porque um estudo acadêmico sobre o tamanho dos seios femininos indica que tanto os homens quanto mulheres preferem uma mulher com tamanho médio de seios. O que, considerando que o bônus para um tamanho D é 2D10, meio que faz vocês me perguntar o que o autor considera como tamanho médio de seios. De qualquer forma, a seguir temos o comprimento do mamilo. E é outra coisa que eu realmente gostaria que fosse uma piada, mas não é. Primeiro precisamos rolar para ver se os mamilos do nosso personagem são invertidos. E não são. Mas se tivéssemos rolado sim, esta é uma rolagem de 1%. Teremos que rolar novamente para determinar se o mamilo direito, esquerdo ou ambos são invertidos. Tá, então agora a gente realmente rolou comprimento de mamilo. 13, que é 1/4 de polegada, o que aparentemente é curto de forma e pouco atraente, pois confere uma penalidade de menos um D4 para atratividade corporal, o que, mais uma vez, só se aplica a personagens femininas. Eu não sei porquê, acho que precisão histórica. Nesse ponto eu quero que você imagine aqui comigo um homem adulto que afirma ter um mestrado em métodos de pesquisa quantitativa, sentado definindo métricas separadas para julgar a atratividade dos mamilos de uma mulher e qual seria o bônus ou penalidade que cada uma dessas métricas imporia. Então pensando que isso seria completamente razoável em colocar num jogo e sentir orgulho disso. Esse é o homem que criou o Fatal. Esse ser humano. Mas agora a gente chegou num ponto que todo mundo estava esperando. A hora de rolar o potencial de circunferência vaginal. Mais uma vez, existem inúmeras modificações baseadas na idade, assim como para ser mãe, ninfomaníaca ou qualquer coisa assim. A ninfomania é uma das doenças mentais disponíveis,
Mais uma vez, como a gordura, a promiscuidade não é definida, o que é meio triste, né? Porque eu adoraria ver qual que seria a fórmula ou tabela que esse cara ia inventar pra definir promiscuidade, né? Beleza. Vamos rolar e tivemos 9, que para uma kobold é de 4 a 5 polegadas. Depois temos o potencial de profundidade vaginal, que em outro momento não poderia inventar isso nem se tentasse. É igual à altura em pés, em polegadas, mais 2D 20%. Então, nós tínhamos 4 polegadas, que se torna 4 e 1/3 de polegada mais 30%. Então vamos arredondar para 5,63 polegadas. E já que estamos nesse assunto, vamos rolar também a nossa resistência de ímã, que é igual a 5D20. Então, rolando dá 49. Depois, o tamanho da língua, 95. Que são 3 polegadas. E finalmente, o potencial de circunferência anal, que é rolado da mesma forma que o vaginal. E o potencial de profundidade anal, que também é igual. Mas mais 3D20% em vez de 2. E mesmo que não seja relevante para esse personagem, eu gostaria de abordar um assunto do membro. Porque, além da escolha estranha de terminologia, o tópico da mulheridade é discutido apenas em termos de capacidade. Enquanto há uma página inteira com devaneios românticos sobre o grande valor do número, entre aspas, e que tipo de membro as mulheres prefeririam e como o comprimento utilizável varia com a sexualidade, o que não vai surpreender absolutamente ninguém. Você já deve ter percebido, mas sim, precisávamos calcular tudo isso porque há regras para determinar o que pode caber onde e os efeitos de tentar colocar algo em um lugar onde não cabe. Caso você tenha se esquecido, sim, ainda estamos falando de um jogo de RPG de fantasia medieval tradicional e acadêmica. Enfim, terminamos com as características sexuais, então podemos acender as luzes novamente e seguir para as características raras, que são características geralmente não determinadas durante a criação de personagens, a menos que o jogador então deseje ter, e com certeza eu desejo. Primeiro, rolamos o comprimento do pé, e 31, que é 8 a 9 polegadas. No entanto, também adicionamos mais 10 para cada polegada de altura acima da média. E lembrando que 4 polegadas estamos 1 acima da altura média, elevando isso para 41, que ainda é 8 a 9 polegadas. Então a circunferência do pé, e como você provavelmente deve estar considerando fazer agora, eu testei e é bastante preciso. Depois, destreza manual, e somos destros. Finalmente, circunferência da cabeça. E essa vai ser divertida. Rolamos na tabela e obtivemos 22,12 polegadas. Mas também precisamos multiplicar o resultado por 0,97 por causa da nossa pequena cabeça de kobold. Então, 2,46 polegadas. Ok, depois rolamos para determinar se o tamanho da nossa cabeça é maior ou menor que a base. E também é uma rolagem 50-50, e por algum motivo é feita com percentuais. Então adicionamos novamente um D100 centésimo de polegada, que no geral não vai deixar a gente com 22,03% de polegada. Basicamente precisando rolar isso para determinar se podemos usar chapéus ou capacetes. Qualquer chapéu que menor que a circunferência da nossa cabeça não serve. Um chapéu de 100 a 101% da circunferência da nossa cabeça cabe confortavelmente, e um chapéu de 102 a 103% da circunferência da nossa cabeça cabe, mas fica folgado. E qualquer chapéu maior é simplesmente grande demais para ser usado de forma prática. E aqui tá tudo que a gente rolou até agora. Essas são todas as coisas que foram consideradas necessárias para a inclusão do que geralmente pode ser chamado de jogo. Temos alguns modificadores para aplicar. No total, temos mais 6 em força, mais 12 em atratividade corporal e menos 1 de carisma facial. Vamos aplicar aqui e voltar lá para o capítulo 3, de habilidades, onde temos mais milhares de tabelas. Começando com físico. A nossa aptidão física de 99 não nos dá nenhum bônus de habilidade ou atratividade corporal. Com 52 polegadas de altura, temos uma corrida de 43, que é um número de pés que podemos correr por turno. E outros tipos de movimentos são uma porcentagem disso. Nossa força de 69 nos dá um modificador de habilidade de menos 7, menos 17% de dano, menos 3 pontos de vida, e o Clean and Jerk de 37. Clean and Jerk é uma combinação de movimentos que a galera faz lá pra levantar peso, um negócio assim. Um supino de 78 e um levantamento terra, presumidamente em libras, considerando os modificadores raciais de menos 40% e de gênero de menos 30, não é realmente surpreendente. Também, enquanto todas as outras tabelas vão até 300, os números de força são fornecidos até 1200. Porque lembre-se, se você for um ogro, é inteiramente possível começar com pontuação de força acima de 400.
Nossa atratividade corporal de 96 nos dá um modificador de habilidade de -3. E a nossa saúde de 111 nos dá um modificador de habilidade de +6. Mais 2 pontos de vida. Um modificador de intoxicação / vômito de -6. O que diminui a dificuldade nas complicadas regras de intoxicação apropriada. Sem alergias e uma imunidade a doenças de 60%. Agora o carisma. Nosso carisma facial de 45 nos dá um modificador de habilidade de -34 e descreve nosso rosto como repelente. Nosso carisma vocal de 61 nos dá um modificador de habilidade de -21 e aparentemente significa que sempre dizemos Isso é um cacuete que até eu faço, então talvez eu tenha esse carisma vocal aí. Também eu sinto que seria negligente se não apontasse que o carisma vocal mais baixo possível é descrito como gay, porque você sabe, nunca ouvi falar de uma pessoa gay tendo carisma vocal. Nosso carisma cinético de 161 nos dá um modificador de habilidade de +27 e nos torna encantadores, apesar do rosto repelente. E nosso carisma retórico de 102 nos dá um modificador de habilidade e uma taxa média de discurso de 150 ou 190, que são 50 palavras por minuto. Eu não sei o que o 50% significam, porque simplesmente não é explicado na seção sobre carisma retórico. E como não tem explicação sobre essa merda, eu não vou vasculhar o livro inteiro pra tentar encontrar isso. Porque provavelmente não vai estar lá. Agora vamos pra destreza. Nossa coordenação mão-olho de 131 nos dá um modificador de habilidade de +4 e precisão nos dedos de 1/32 de polegada. Nossa agilidade de 110 nos dá um modificador de habilidade de +6, +2 de armadura, 2 ataques corpo a corpo por rodada e 3 segundos para se levantar. Cara, isso aqui tá parecendo uma banda de rock, cara. Mas tá bom. Nossa velocidade de reação de 130 nos dá um modificador de +4 e recuperação de sono profundo de 2, que é o número de rodadas que levamos pra ficar alerta depois de acordar. E a nossa enunciação de 130 nos dá um modificador de +4, uma taxa máxima de fala de 250 palavras por minuto e um modificador de tempo de conjuração de -10%. Algo que tenho certeza que definitivamente teremos a chance de usar. Agora vamos pra inteligência. Nosso idioma de 122 nos dá um modificador de +2, 3 idiomas possíveis de aprender e um limite de vocabulário de discursividade, que eu acho que é a palavra mais avançada que nosso personagem pode conhecer. É notável aqui que a sub-habilidade de idioma é especificamente declarada como sendo de potencial, não de habilidade real. Entre aspas, a maior parte do potencial da sub-habilidade não pode ser realizada. Nossa matemática de 105 nos dá um modificador de +3 e define que a nossa matemática mais avançada possível é álgebra, o que infelizmente significa que esse personagem pode jogar fatal. Nossa analítica de 86 nos dá um modificador de habilidade de -6 e notavelmente sugere a crença do autor na moralidade objetiva, o que explicaria muita coisa. Nossa habilidade espacial de 69 nos dá um modificador de -17 e montagens de objetos desconhecidos de 20. É o número de peças de um objeto desconhecido que nosso personagem pode compreender sem ficar sobrecarregado. De novo, essas são regras que alguém com acesso a um computador e que sabia usar um computador achou necessárias para ser colocadas num RPG. E finalmente, sabedoria. Nossa determinação de 79 nos dá um modificador de habilidade de -10, -1 ponto de vida e 18 horas relaxando, que é a quantidade ideal de tempo que nosso personagem gostaria de passar relaxando por dia. Outro atributo incrivelmente necessário para definir. Nossa intuição de 100 não nos dá modificador de habilidade. Nosso senso comum de 107 nos dá um modificador de habilidade de +3, que eu presumo significa que não somos nerds, e eu não sei qual a implicação é mais engraçada aqui. Que o autor de fato tá falando mal de nerds, porque ele se acha algum tipo de giga shed, ou que alguém possivelmente colocou seu nome e rosto nesse livro e tá criticando qualquer um por não ter senso comum. Saca? Pior que não tem nem lógica essas duas coisas. Finalmente, nossa reflexão de 121 nos dá um modificador de +2 e define nossa primeira memória aos 2 anos de idade. Então precisamos verificar nossa inteligência na tabela de faixa de inteligência. E o nosso 96 é médio. E notavelmente, se a inteligência de um personagem for baixa o suficiente, eles são classificados como retardados. Uma coisa que eu chamo a atenção apenas pra, mais uma vez, lembrar que esse jogo foi supostamente feito por um adulto, apesar de parecer a cada momento que foi feito por um adolescente de 14 anos rebelde que descobriu que pode xingar na internet sem nenhuma consequência. E eu gostaria de destacar que
toda essa bobagem aqui é considerada tão importante pro personagem que é um espaço dedicado pra cada uma delas na ficha de personagem de 10 páginas, ou 11 ou mais se você for usuário de magia. Temos mais alguns modificadores para aplicar aqui. Nossa armadura base atual, definida por nossa raça, é 10, mais 2 da nossa agilidade, então 12. E nossos pontos de vida base da nossa raça são 15, menos 3 da aptidão física, mais 2 da nossa saúde e menos 1 da nossa determinação, totalizando incríveis 13 pontos de vida. E agora que temos nossos pontos de vida, precisamos fazer algo realmente estúpido. Então, como você deve saber, se o seu personagem for atingido no ombro esquerdo, você perde pontos de vida, mas não pontos adicionais de uma reserva específica. Bem, como isso aqui ainda é fatal, cada parte do corpo tem sua própria reserva de pontos de vida. E é aqui que vamos precisar da tabela de proporções de corpo, que, além de fornecer uma tabela de localização de acertos que leva em conta pequenas variações nas proporções do corpo, outro elemento totalmente necessário também determina quantos pontos de vida cada parte do corpo recebe. Então vamos isolar a coluna que precisamos, multiplicar nossos pontos de vida por 3 e depois multiplicar isso pelos valores listados para cada parte do corpo para obter os pontos de vida de cada parte relevante. E você pode estar se perguntando, e sim, são baixos. Felizmente, há um mínimo de 1 ponto por cada parte do corpo. Só que, infelizmente, isso também segue uma regra geral para sempre arredondar para baixo. Então, 1,95 ainda se torna 1. E você pode ter notado ainda que temos face e cabeça, mas apenas um espaço para colocá-los. E o livro especifica que cabeça e face são as únicas partes do corpo que compartilham uma reserva única de pontos de vida. Então, por que eles têm 2 valores separados? Eu vou assumir que a gente tem que somar. E como você já pode ter adivinhado, ser reduzido a 0 pontos de vida nas partes do seu corpo tornará essa parte do membro e todas as partes abaixo dela perdidas ou permanentemente inutilizáveis, com penalidades bastante graves, a pior das quais é a possibilidade de precisar recalcular tudo que a gente acabou de fazer. E claro, perder todos os pontos de vida da sua cabeça no torso superior ou inferior é morte. Então, por exemplo, se o nosso personagem sofreu 1 ponto de dano por corte na mão esquerda, não tem mais mão esquerda. Simples assim. Se ele sofrer 3 pontos de dano por esmagamento na coxa direita, o osso é quebrado, tornando a perna inteira inútil. E se ele sofrer 3 pontos de dano por perfuração na cabeça, está morta. Então, desmembramento ou morte permanente do personagem é realmente fácil em Fatal. E já que é tão fácil morrer em Fatal, é bom a gente ter uma criação de personagem rápida e simples que nem essa. Sério. O quão ruim tem que ser esse jogo para que os pontos de vida das partes do seu corpo nem seja uma das principais coisas que as pessoas mencionam sobre ele. Quero dizer, é lógico que você tem que chegar até na sessão de combate para você saber disso. Mas ainda assim, é meio que impressionante que seja mal feito desse nível. Mas agora, vamos pro capítulo 4, que é a disposição. Que é onde determinamos a ética e a moral do nosso personagem. Pode ter certeza que isso aqui vai ser mais divertido. Mas antes que a disposição possa ser determinada, precisamos determinar os pontos de piedade. Então rolamos um D100 e tiramos 27. Depois consideramos os seguintes modificadores. E eu não tenho ideia de como essa tabela deveria funcionar, eles não explicam como usá-la. Especificamente, eles não explicam o que o valor da coluna de chance realmente significa. O melhor que eu posso deduzir com base nas informações aqui é que se trata da probabilidade de que algo afetará seus pontos de piedade se experimentado. Não necessariamente se você experimentou ou não essa coisa. Além disso, há 2 entradas que apenas dizem Nevaria, e eu presumo que estão se referindo ao cenário de campanha, que não parece conter essa informação e notavelmente tem 66 páginas comparado aos 980 do livro principal. Eu vou assumir que isso aí estava num estágio bastante inicial de desenvolvimento, quando todo o projeto foi abandonado por todas as razões que deveria ter sido incrivelmente óbvias, antes de escrever um livro de regras com 980 páginas. Então vamos simplesmente rolar para cada modificador relevante, e os únicos bem-sucedidos foram para a idade, cultura e carisma facial. Então, adicionamos 2 pontos para a nossa cultura de Kobold, depois multiplicamos o modificador de carisma facial, que é menos 34 por menos 1, e adicionamos isso a... Você sabe, tipo, inúmeras maneiras mais fáceis de expressar essa mesma coisa. E para a idade, adicionamos nossa idade atual, dividida pela idade máxima multiplicada por 4. E a idade atual é 17. E a idade máxima é 81. Então, 0,84. Como o procedimento geral é arredondar todas as casas decimais para baixo, exceto quando não o fazem, adicionamos 0 pontos de piedade. Então, fizemos tudo isso aqui para nada, embora... admitidamente, tudo que você faz no jogo é pra nada. E você provavelmente notou que a atratividade corporal e o carisma facial e a saúde adicionam o inverso do modificador de habilidade. Então, quanto mais feio e menos saudável for um personagem, maior será sua provável devoção religiosa. E claro, o oposto para personagens atraentes e saudáveis.
Além disso, as únicas culturas que dão um bônus são aquelas conhecidas pela escravidão e campanhas de invasão brutais onde comem crianças, o que geralmente dá a toda essa sessão uma vibe distintiva de ateu do YouTube. Nossos pontos de piedade totais são 63, o que, de acordo com a tabela de piedade, significa que nosso personagem adora intermitentemente, mas não pode frequentar regularmente. E agora que determinamos nossos pontos de piedade, podemos determinar nossa disposição, que é feita rolando para nossa ética e moralidade em outra tabela. Vamos lá. Temos 46 e 56. Só que lembrando no primeiro vídeo, como um kobold, tiramos menos de 50 na moralidade. Então, 46 e 6. Tornando a nossa ética neutra e nossa moralidade imoral com neutra. Depois consultamos outra tabela e nossa disposição é neutra e moral com neutra. Até eu me buguei. É neutra e moral com neutra. Tá. E se você estivesse perguntando qual é a distinção entre ética e moralidade, para ser o mais sucinto possível, a ética é a objetividade da moralidade das ações de um personagem e a moralidade é como ele se sente sobre isso. Então, alguém que rouba, mas se sente mal com isso, é antiético, mas moral. Enquanto alguém que não mata pessoas, mas apenas porque é ilegal, e fica irritado com isso, é ético, mas imoral. Basicamente, tudo isso apenas reforça a ideia de que existe certo e errado objetivos e qualquer pessoa que faça algo que você acha errado também deve achar que é errado, e fazer isso apesar disso ou até por causa disso. Uma ideologia realmente comum e usada para demonizar os oponentes, especialmente aqueles de outras culturas. Você também pode estar se perguntando por que é necessário determinar os pontos de piedade antes da disposição, porque o livro deve ter sido muito claro que você deve determinar os pontos de piedade antes da disposição, né? Minha melhor suposição seria que, em algum momento, os pontos de disposição deveriam influenciar as rolagens de disposição, mas foram mencionados e nunca implementados ou removidos sem remover a referência para isso. Ambas as coisas que são bastante comuns em jogos feitos por pessoas que não têm ideia do que estão fazendo. Tá bom, mas vamos continuar agora. Capítulo 5, Mente. Nesse capítulo, vamos determinar o temperamento do nosso personagem com base nos 4 humores clássicos, porque, novamente, a essa altura seria estranho alguém que referencia tanto a filosofia grega elementar não incluir um humorismo em seu RPG absolutamente complicado e intelectual. A única questão aqui, se isso é algo que ele realmente acredita ou se faz parte da ótica de se imaginar como um par dos antigos filósofos gregos. Deixando isso de lado, rolamos um D100 para cada temperamento e obtemos 38, 22, 62 e 89. Então, como um kobold, recebemos menos 25 em sanguíneo, mais 25 em colérico e fleumático, assim como mais 2 em sanguíneo e menos 2 em colérico. Segundo o livro, um personagem saudável e mentalmente equilibrado tem valores de 50 ou 51 para cada temperamento. E nós temos 15, 45, 62 e 114, que não são esses números. Acidentalmente, se isso supostamente deveria ser outra média central ponderada, porque não é uma das rolagens centralmente ponderadas como tantas outras nesse jogo. Eles esqueceram dos valores centrais do sistema de média? Ah, sim. Esse é o nome do sistema nesse jogo. Como todos sabemos, nomear seu sistema é essencial para qualquer designer de jogos amador, egocêntrico, narcisista, respeitável. Depois anotamos nossos temperamentos dominante e secundário, que são apenas os 2 mais altos, e ignoramos os outros 2. O livro literalmente diz pra simplesmente ignorá-los. Nosso personagem tem um temperamento fleumático melancólico, certo? Por que não? Isso é tudo. Não parece realmente ter qualquer efeito sobre nada. É apenas mais uma coisa pra uma pilha crescente de coisas que compõem o personagem de Fatal. Antes de terminar esse episódio, eu quero abordar 2 itens do capítulo 6, que é a sexualidade, porque eu acho que eles se encaixam melhor aqui do que o que eu discutirei no próximo vídeo. Então vamos rolar a sexualidade do nosso personagem. Em outro toque estranho, o jogo comicamente complicado e obcecado por canibalismo que idolatra Aristóteles também reconhecia a assexualidade como orientação válida em 2004. Mas claro, eles imediatamente tornam isso estranho com modificadores raciais que tornam impossível para qualquer um que não seja humano, elfo ou anakin ser qualquer coisa além de heterossexual, a menos que também tenha um modificador de seios negativos. Notavelmente, o modificador para seios positivos torna impossível para qualquer um que não seja um elfo ser gay ou assexual, o que é estranho porque posso dizer por experiência própria que assexuais com seios grandes existem. E claro, os modificadores, como tudo mais, são baseados em sei lá o que, embora haja uma notável falta de modificadores de sexualidade para personagens masculinos, que não foram incluídos devido à dificuldade. E é aí que tá, a única coisa que está além do escopo desse jogo. Acho que criar modificadores de ordem de nascimento ou algo assim era simplesmente complicado demais pro criador de Fatal. Tão difícil.
Eu quero dizer, não é como se fosse algo que eles teriam que adicionar. Você precisa rolar para determinar sua ordem de nascimento em algum momento, mas não. Isso é muito difícil de implementar. Definitivamente não tem nada a ver com a versão aterrorizada de incluir um modificador que tornaria o personagem masculino mais propenso a ser gay. Mas acho que precisamos rolar para podermos continuar. Então vamos lá. Rolar e adicionar o nosso modificador de mais 5 e... Uau! Um resultado de 6 ou mais. Que inesperado. E finalmente a devassidão. Poderia ser assim o nome, né? Que determina a, entre aspas, disposição de um personagem em se entregar a um desejo sexual. E, notavelmente, tem tabelas diferentes para personagens masculinos e femininos. Porque o autor desse jogo adora expor todas as suas pequenas obsessões e manias. Isso é como um hobby pra ele e poderia passar bastante tempo comparando essas duas listas, mas vou apenas apontar que, claro, é consistente com o que vimos até agora e também destacar a estranha discrepância entre o nível de devassidão para dar ou receber sexo oral para personagens masculinos e femininos. Vamos supor que este é um homem que não gosta de broderagem. E também, isso entra em conflito com a afirmação do autor via Aristóteles de que as mulheres são, entre aspas, mais desprovidas de vergonha e respeito próprio. Mas eu tô brincando. Eu sei que todo argumento que o autor faz só é válido quando ele quer que seja, porque é assim que a lógica funciona na internet. E não vamos precisar de uma tabela de devassidão masculina agora, mas quando precisar dos modificadores, que, claro, incluem modificadores para raça, intoxicação e um modificador de menos 130 por ser assexual, o que também exigiria que você fosse um Anakin e estivesse embriagado para obter um resultado positivo, ouça, eu disse que eles reconheceram a sexualidade, não que a entenderam. Então, obtemos 83. Mais 10 por ser um kobold e, felizmente, há uma habilidade para isso. E este personagem ainda não tá pronto, nem de longe. Mas saiba, um pouco mais próximo do que no final do último vídeo. Mas vamos deixar isso aqui para esse vídeo, totalizando basicamente 1 hora de conteúdo sobre Fatal, né? E ainda tem bastante coisa para ser feita. Eu sinto que o que vimos nesse vídeo destaca um elemento muito específico de Fatal. Rolamos 115 dados e referenciamos cerca de 60 tabelas para um monte de coisas que na maioria das vezes não importam, porque quando se trata de mau design de RPGs de mesa, algo que você vê muito é pessoas incluindo coisas apenas porque outros jogos a incluíram, sem realmente considerar por que esses jogos incluíram essas coisas. Mas Fatal é o oposto disso. Há uma quantidade enorme de coisas aqui, largura de cabelo, tempo necessário para acordar, média e máxima de palavras faladas por minuto, por mais absurdas que possam parecer, foram todas intencionalmente colocadas aqui. Essas eram coisas não presentes em outros jogos e sua ausência foi vista como um problema que precisava ser resolvido. Parece que a maioria dessas coisas não está aqui porque são necessárias ou mesmo de alguma forma servem a um propósito esotérico dentro de um sistema maior. Elas estão aqui simplesmente porque não estão incluídas em outros sistemas, sem realmente considerar por que esses jogos não as incluíram. O único propósito por trás de tudo é ser o mais detalhado, mas sem qualquer reflexão sobre o que todo esse detalhe deveria alcançar, exceto quando há um pensamento sobre o que o detalhe deveria alcançar e é algo assustador de um incel. E certifique-se de se juntar a mim na próxima vez para a parte 3 dessa jornada estúpida, quando vamos rolar várias coisas divertidas como a família do nosso personagem, data de nascimento, status social e, claro, ocupação, que é onde as coisas ficam ainda mais estúpidas. Isso só fica mais estúpido e desequilibrado quanto mais a gente se aprofunda. Eu queria agradecer a todo mundo que comentou no vídeo anterior, que trocou uma ideia lá. Isso aqui é um projeto meu que eu quero ver se eu consigo continuar e tocar ele pra frente pra ser algo maior no futuro. Eu geralmente não me dou bem com essas coisas, eu sempre termino no meio do caminho e eu quero que isso aqui seja diferente. Então eu peço que vocês deixem aí um like, um comentário sobre como eu posso melhorar também e a opinião de vocês sobre a qualidade desse vídeo. Eu me despeço aqui de vocês e sejam bem-vindos também, né, aos novos que chegarem ao baú do Doppler. Pega! Pega, porque eu vou processar na sua xereca.